Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, que a paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós, inscrito aqui no canal do Pastor Ricardo Oliveira, esse que vos fala, e estamos aqui para fazer a filmagem de mais um vídeo para nossa reflexão e para a edificação da nossa vida com Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com vocês no quinto livro da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, o segundo livro é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Número e o quinto, Deuteronômio. O Deuteronômio ele faz parte da Torá, a lei de Deus. E eu gostaria de ler no capítulo de número 22, versículo de número 5, para uma breve meditação, que diz assim: Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor, teu Deus. Ok. Queridos, nós ao lermos este versículo, temos que ter em mente duas coisas, duas verdades. Elas estão aqui bem latentes, dentro deste versículo. A primeira é a verdade cultural da época do escritor bíblico, no caso da época de Moisés. Havia toda um estilo de vestuário, que era um estilo de vestuário completamente diferente do nosso, pois trata-se de um vestuário de 3.700 anos antes de nossa era, ok? Então o vestuário da época de Moisés era um vestuário muito diferenciado do nosso vestuário. Nosso vestuário hoje, ele tem uma peculiaridade, e o vestuário da época de Moisés, ele tinha uma peculiaridade, ok? Se fizermos um estudo antropológico acerca de roupas de povos antigos, como dos sumérios, como dos acadianos, dos babilônicos, dos hititas, dos assírios, nós veremos que cada um desses povos ele tinha uma peculiaridade no vestuário. O vestuário deles possuíam várias coisas que assemelham-se a alguma cultura igual da época, mas havia uma peculiaridade nesses vestuários, ok? Não era uma coisa assim, vamos dizer, que era passiva de ser igual em todas as culturas. Era uma peculiaridade, Assim como hoje nós vemos, por exemplo, alguns países que têm para nós um gosto bem exótico na sua forma de vestir, mas é a forma do vestuário desses povos, dessas nações de se vestir, entenderam? Então não podemos nos esquecer disto. Isso é um princípio, tá? O princípio da cultura, o princípio da cultura e o princípio também da antropologia social da época, ok? A antropologia ela vai explicar que a antropologia é o estudo do homem e as coisas referentes ao homem, incluindo até o seu vestuário, a sua culinária, o seu modo vivente, o seu modo de vida. Então, os homens têm o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de lidar com as coisas em cada cultura, em cada época, ok? Agora, um segundo princípio que nós podemos tirar deste versículo, porque se pergunta muito hoje, Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Pastor Ricardo, existe roupa para crente? Existe roupa para o crente específica? Já me fizeram essa pergunta. É uma pergunta aparentemente boba, simples, mas interessante. Não podemos relegar essa pergunta ao deboche ou dizer que ela é uma pergunta sem importância, E dizer, irmão, que é isso? Que pergunta simples é essa? Que pergunta fácil é essa, Poxa, que é isso? Me faça outra pergunta, Mas não. Há um princípio interessante nessa pergunta. Se existe uma roupa específica para o cristão, para o santo de Deus ou para o servo de Deus, para os escolhidos de Deus. Naquela ocasião era o povo de Israel, o povo que foi gerado a partir do patriarca Abraão, o povo a quem Moisés estava conduzindo no deserto, o povo que Deus queria separação,
o povo que Deus não queria que se contaminasse com os pecados cananeus, porque o que está em jogo aqui, principalmente neste texto que acabamos de ler, é a separação da imundícia cananeia. Os cananeus, eles tinham práticas em todas as áreas da vida que você pode imaginar, hediondas, abomináveis. Abomináveis. Por isso que Deus usa muito na Torá a palavra abominação é ao Senhor. Por quê? Porque os cananeus, eles cometiam atos abomináveis, atos verdadeiramente lascivos, cruéis até, práticas de culto, práticas de vida cotidiana que exalavam mal diante dos olhos de Deus e cheirava mal, né, os narizes de Deus, as narinas de Deus, né? Então, isso é alguma coisa que temos que pensar. E o princípio deste versículo que acabamos de ler é o princípio sempre do bom senso e sempre do respeito ao gênero masculino e ao gênero feminino. Ou seja, até na cultura do Brasil, até na cultura de cada povo, existe um gênero masculino e um gênero feminino. Existem as roupas que são identificadamente roupas masculinas e as roupas identificadamente femininas. Então o que Deus não está querendo para o seu povo? Deus não está querendo que o seu povo caia na confusão. Deus não está querendo que o seu povo caia exatamente na confusão do gênero. Deus quer que os gêneros sejam bem explicados, até mesmo nos detalhes da roupa, ok? Agora, algumas igrejas, hoje vivemos dias em que há uma dualidade. Há igrejas que são muito radicais, há igrejas que são radicalíssimas. Tem igrejas aí que não se pode nada, tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é diabo, tudo é Satanás, tudo é coisa condenável. E o pastor ele faz uma prescrição, ele faz assim, olha, a irmã, o irmão tem que andar assim, 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 assim. Eu logo que me converti, disseram para mim que andar de short, de bermuda, até dentro de casa era pecado. E eu dormia de calça comprida e dormia de camisa de manga comprida no início da minha fé, há 40 anos atrás. É porque diziam que o anjo poderia vir à noite, levar uma bênção, e se me visse de short, de bermuda, o anjo iria levar a bênção de volta. Ora, anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles para quem hão de herdar a salvação. Anjo não tem vontade própria. Se Deus mandou um anjo te entregar alguma bênção, te entregar alguma coisa da parte de Deus, o anjo não tem a vontade própria de desobedecer a Deus e voltar. Então isso é falácia. É falácia teológica. É para intimidar as pessoas e botar medo no coração das pessoas. Eu não conhecia bem a Bíblia, então eu aceitava. Depois eu fui ver que, é claro que eu não ando com licenciosidade na minha casa. Eu tenho 2 filhas moças, tá? São casadas, sou avô de 4 netos, e as minhas filhas, que graças a Deus estão inscritas aqui no meu canal, graças a Deus, minha filha Gisele, minha filha Roberta, assim como minha esposa Gisela, também estão inscritas aqui, e elas sabem que o pai delas nunca mostrou as genitálias para elas, porque eu sempre tive o zelo de andar prudentemente vestido dentro da minha casa. Sempre tive isso comigo. Louvado seja Deus por isso. Então tenha este zelo também para com sua família. Seja uma pessoa que tenha sua reputação, para que um dia as pessoas falem, olha, meu pai, ele era assim, 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 eu me lembro dele assim, assim, assim. Boas lembranças, elas vão formar o bom caráter da sua filha, do seu filho, em relação a você como progenitor dos mesmos, ok? Então, queridos, não existe esse negócio de eu prescrever para a minha igreja, ou para a igreja que eu estiver dirigindo, ou para a igreja que eu estiver congregando, ou o pastor que estiver dirigindo lá, prescrever o que a irmã tem que usar, o que o irmão tem que usar. O que tem que prevalecer aí é o bom senso. Ao passo que eu falei das igrejas ultra fechadas, existem as igrejas ultra abertas, aquelas que se pode tudo. Aquelas que há uma confusão, há um clima de sensualidade enorme num culto público a Deus, um clima de tanta sensualidade que muitas vezes se tira até a concentração daqueles que estão adorando, principalmente dos homens.
Os homens, eles são sexualmente movidos pela visão. Os homens, é por isso que revista de mulher nua vende muito mais do que revista de homem nu. Por quê? Porque a sexualidade do homem, ela é despertada pelos olhos. O homem vê as coisas e ele desperta a sua sexualidade. Já a mulher já tem outro estilo de sexualidade, né? Pelo toque, pelas palavras que ela ouve. Às vezes, uma palavra pode tocar o coração de uma mulher de uma forma que vai aflorar nela a sua sexualidade. Uma forma de você tocá-la, né, de fazer carinho na mesma, vai aflorar nela a sexualidade dela. Então, há uma diversidade no homem para com a mulher. São tão iguais, mas há essas diferenças anatômicas nos dois. Então, o que Deus está querendo nos ensinar com este versículo não é que tenhamos uma roupa própria para o crente, não é que tenhamos uma roupa própria para a irmã, para o irmão, tá ok? Não tem roupa própria para crente. Existe sim a roupa do bom senso, a roupa da vergonha, né? A roupa do pudor, a roupa da decência. Essa é a roupa do cristão, ok? Então, se você quer saber se tem uma roupa própria para cristão, sim, tem. É a roupa da decência, a roupa do bom senso. Esta é que deve ser a roupa do cristão, ok? Então, que Deus abençoe tua vida, que Deus continue te dando graças, continue assistindo os vídeos. Se você está gostando dos vídeos que estão sendo lançados aqui, tem lá aquele papo firme, né? Aquele joinha, né? Aí você vai, toca lá no joinha, para dizer que você está gostando dos vídeos. E comenta, fala glória a Deus, nem que seja para falar assim, amém, glória a Jesus, né? E lembrando sempre que o nosso canal aqui não é um canal para debates, não é arena de debates teológicos, né? Estou aqui apenas demonstrando aos irmãos a palavra de Deus e expondo as minhas opiniões acerca da mesma, opiniões essas que são compartilhadas por muitos comentadores. Eu não gosto de fazer muito esse negócio de dar bibliografia, porque isso perde-se tempo. Os vídeos seriam assim um pouco enfadonhos eu ficar dando bibliografia. Mas eu posso garantir a vocês que atrás de mim aqui tem vários amigos, né? Vários amigos aqui. E por trás desses amigos aqui, cada um por trás desses amigos, eu tenho mais amigos. Vou até dar uma demonstração aqui para você ver, ok? Eu tirei aqui, vou tirar aqui, tá? Então, olha, lá atrás, tá vendo? Por trás de cada prateleira dessa aqui, eu tenho livros. Por trás de cada prateleira dessa, lá em cima também, que é mais alto, eu tenho 1,75 m. Então a estante é bem mais alta do que eu, né? Com livros. E por trás de cada livro desse aqui tem mais livro atrás, ok? Então, eu poderia dar aqui uma ampla bibliografia de livros onde eu pesquiso, mas eu creio que isso tiraria a agilidade do vídeo. Então eu faço essas citações baseado no que eu leio, do que eu aprendo. E se está gostando, dá o seu like, dá o seu joinha, dá o seu ok. E ore pelo nosso canal, ore por mim principalmente, que tenho trazido essas mensagens. Divulgue o nosso canal, participe, mandando esse vídeo, compartilhando com várias pessoas em grupos de Facebook, de WhatsApp, e falando pessoalmente, fazendo corpo a corpo, dizendo, olha, se você gosta de uma coisa, o que você quer? Você quer passar para outras pessoas, não é isso? Então, passe para pessoas, diga, ó, conheci aí um canal que está abençoando a minha vida, do pastor Ricardo Oliveira, e eu quero passar para você aí, para você se inscrever, ok? Faz isso, Deus vai abençoar a tua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.